No silêncio da alma eu te chamo, mãe, e uma luz tão mansa toca o coração. Tuas mãos de calma descansam em mim, e a paz desperta junto à oração. Quando a dor cansar meu caminhar, teu olhar me abriga e faz acalmar. Nossa Senhora. Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Serviço da Nossa Consoladora. Muita alegria, muita satisfação. Nós recebemos Cássio aqui hoje. Claudião, mais uma vez aqui hoje, seguindo a sequência do livro Vigiar e Orai, Ricardo Lucelli. Assim, né? Lucelli, né? Fala Bocelli, Bocelli, Sacelli, Marcelli. Italiano o que quiser, né? Vamos fazer a nossa oração inicial, né? Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Lá, Holândia. Vamos realizar a nossa oração inicial. Vamos agir hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Ao Mestre Jesus, a vós agradeço pela noite de hoje. Peço a vós, Pai, que derrame sobre cada um desses presentes hoje teu imenso amor. Derrame sobre os seus corações, Pai, a sua fidelidade, a sua bondade, a sua benevolência. Que a nossa Mãe querida, que consola, que ilumina cada filho, possa consolar todos esses filhos que puderam e os que não puderam estar aqui hoje. Consolar com teu imenso amor, com o seu cuidado, com a sua fraternidade, Mãe. Peço a espiritualidade de luz que ilumine a mente e o coração de cada um desses filhos. Que ilumine também todas as palavras do nosso irmão Cláudio. Que essas palavras possam compenetrar no mais íntimo de cada alma, trazendo equilíbrio, conforto, trazendo clareza para as escolhas que nós tomamos em cada dia. Que aprendamos, acima de tudo, junto com Jesus, a viver um dia de cada vez, a contemplar esse dia como se talvez fosse o último dia nosso. Não que há de acabar, mas como aprendemos com a espiritualidade, sempre há de continuar por toda a eternidade. A vida não é sobre o que vai acontecer, é sobre o que nós estamos fazendo hoje. Para os demais dias, para que os demais dias possam verdadeiramente acontecer para nós. Tudo é uma questão em que escolhemos hoje. Escolhemos bem, escolhemos mudar, escolhemos nos melhorar. Então escolha no dia de hoje, nessa noite, a mudança que cada um de nós sempre desejamos. E que acima de tudo, sejamos felizes, pois essa é a única e a mais verdadeira missão de cada filho desse que está na terra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. O teu reino, o poder e a glória do sempre. Que assim seja, minha festa será. Recadinhos rápidos. Às quartas-feiras nós estamos fazendo um trabalho de assistência espiritual, que é denominado como assistência espiritual, justamente para com quem esteja fazendo algum tratamento possa também vir.
Caso não possa vir ou, enfim, não possa estar presente, nós também fazemos esse trabalho através da vibração. Só deixar o nome, ter uma fichinha, ser preenchida, deixa o nome por completo. A gente passa algumas recomendações que a espiritualidade orienta, para a pessoa também naquele momento está em repouso, está em descanso, enquanto o trabalho também acontece à distância. Para a espiritualidade não existe fronteiras, né? Existe sim o que a gente busca através do nosso coração, né? Então, fiquem à vontade. A gente tem o bazar também sendo realizado aos sábados. Acompanhe lá nas redes sociais. Quem puder ajudar, trazer roupas. Caso você tenha aquela roupa que não usa mais em casa, pode estar trazendo para a gente e a gente faz essa destinação. Tudo bem? Obrigado mais uma vez. Cláudio, fique à vontade. A casa é nossa. Oi, boa noite a todos. Que bom estar com vocês novamente. Tá, bom-vindo, né? Tá. Hoje nós vamos ler um trecho não, o tema de Vigiai e Orai, e depois nós desejo levá-los a refletir sobre o próprio engano. Tá bom? Então, o tema de hoje, Vigiai e Orai, Carlos Pacelli e irmão José, é autoconfiança. Não distreias de tuas possibilidades. Traz dentro de ti as condições indispensáveis à tua realização pessoal. Age sem pressa, mas com determinação. Sê humilde, mas não apático. Não te esqueças daqueles que dependem de ti. Se fraquejares, muitos fraquejarão contigo. Na realidade, o receio dos outros é falta de confiança própria. Conserva a mente segura sem consentir que os teus pensamentos te fujam ao controle. Somos mais iguais em nossas deficiências do que em nossas virtudes. Quem te parece num patamar superior ao teu, talvez esteja claudicando. Então vamos lá. Vamos fazer uma reflexão sobre esse tema. Quantas vezes você já desistiu de si mesmo? Quantas vezes olhou para o espelho e disse em silêncio: não vou conseguir? E quantas vezes acreditou mais no julgamento dos outros do que na voz que brota dentro de si? O texto que acabamos de ouvir, chamado autoconfiança, começa com uma afirmação simples e poderosa: não descreias de tuas possibilidades. Meus amigos, quantas vezes nós fazemos exatamente o contrário? Quantas vezes nos agarramos ao medo, à insegurança, à comparação com os outros, esquecendo que Deus nos concedeu tudo o que precisamos para viver a nossa própria história. A mensagem prossegue: traz dentro de ti as condições indispensáveis à tua realização pessoal. Ou seja, já está
em nós. Não precisamos esperar alguém nos autorizar a viver. Não precisamos esperar que a vida esteja perfeita para começar. A semente já está dentro do coração, esperando apenas que nos dedicamos a regá-la. Mas aí surge uma pergunta. Se já temos as condições indispensáveis, por que tantas vezes estacionamos? Por que deixamos de lado sonhos legítimos, tarefas importantes, relacionamentos preciosos? Muitas vezes, porque confundimos humildade com apatia. O texto nos recorda: ser humilde, mas não apático. Humildade não é baixar a cabeça diante das circunstâncias. Humildade é reconhecer os próprios limites sem perder a coragem de avançar. Humildade é saber que não sou perfeito, mas que posso melhorar um pouco a cada dia. Apático é quem se rende antes de começar. Apático é quem se esconde atrás de não dá, não posso, não sei. E a vida vai passando. Quantos de nós estamos vivendo hoje como espectadores da própria existência, esperando que algo mude, sem perceber que a mudança começa dentro de nós? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 909, perguntou aos espíritos superiores: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta foi direta: sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Percebam, o que falta não é a capacidade, não é o recurso, não é a oportunidade. O que falta é a vontade. E a vontade nasce da autoconfiança. Realmente. Quando acreditamos que somos incapazes, desistimos antes mesmo de tentar. Mas quando confiamos, a vontade se fortalece. E a vontade nos impulsiona a realizar o que parecia impossível. Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei tantas vezes e não consegui. É verdade. Todos nós já fracassamos em algum momento. Mas cada tentativa nos ensina. Cada queda nos mostra onde fortalecer os passos. Fracasso não é o contrário de sucesso. Fracasso é parte do caminho. O texto prossegue: não te esqueça daqueles que dependem de ti. Se fraquejares, muitos fraquejarão contigo.
Essa frase é profundamente provocadora. Ela nos lembra que nossa vida não diz respeito apenas a nós. Cada gesto nosso influencia pessoas ao redor. Se eu desanimo, quem caminha comigo também sente o peso. Se eu levanto outros. Pense em sua família. Pense em seus filhos, seus pais, e seus companheiros de caminhada. Quantas vezes o seu ânimo sustentou o ânimo de alguém? Quantas vezes a sua queda desanimou quem estava olhando para você com exemplo? Isso não é peso para nos culpar. Não. É um chamado de responsabilidade. Mostra que somos parte de uma rede de vidas entrelaçadas. Ninguém caminha sozinho. O que acontece comigo repercute nos outros. Por isso, quando a vida nos pede coragem, não é apenas para o nosso bem-estar, é também para aqueles que caminham ao nosso lado. Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando encurvamos a fronte para a terra. Ou seja, quando olhamos apenas para as dificuldades, o peso nos esmaga. Mas quando levantamos os olhos, quando recordamos nossa origem espiritual e nosso destino maior, que o Bruno falou aqui, felicidade, a vida ganha novo significado. A autoconfiança, portanto, não é orgulho. Não é acreditar que podemos tudo sozinho. É acreditar que podemos tudo e que Deus está conosco. É confiar que fomos criados com um propósito. É caminhar com a certeza de que cada esforço tem valor. E aqui surge outra provocação no texto. Na realidade, receio dos outros é falta de confiança própria. Quantas vezes você deixou de expressar uma ideia por medo do julgamento? Quantas vezes deixou de dar um passo por receio da crítica? Quantas vezes se calou quando o coração pedia para agir? O medo da opinião alheia é, na verdade, um reflexo da nossa insegurança interior. Porque quando temos convicção, o julgamento dos outros perde força. Podemos ouvir, podemos aprender, mas não nos paralisarmos. Pense na sua vida profissional. Quantas vezes você tinha condições de crescer, mas se conteve porque achava que não era capaz? Pense na vida familiar. Quantas vezes poderia ter dialogado com mais firmeza,
mas o medo de errar o calou. E assim deixamos de viver plenamente por receio de falhar. Mas é justamente no risco de falhar que crescemos. É na coragem de tentar que descobrimos a força que temos. O texto também nos lembra: conserva a mente segura, sem consentir que os teus pensamentos te fujam ao controle. Isso significa cultivar vigilância sobre a nossa própria mente. Porque se deixamos os pensamentos negativos se espalharem, eles enfraquecem nossa confiança. Mas quando alimentamos pensamentos de fé, de esperança, de propósito, o coração se fortalece. É um exercício diário. Não se trata de reprimir pensamentos, mas de educá-los. Quando um pensamento desanimador surge, podemos perguntar: esse pensamento me ajuda a avançar ou me faz parar? Esse pensamento me ajuda a avançar ou me faz parar? Se não ajuda, por que eu alimento? É como escolher o alimento para o corpo. Se sabemos que algo nos faz mal, não ingerimos. Com a mente, é a mesma coisa. Porque nutrir ideias que nos envenenam. E para agora encerrar essa primeira parte, engordemos a frase. Só falta 52 partes, tá? Somos mais iguais em nossas deficiências do que em nossas virtudes. Quem te parece no patamar superior ao teu, talvez esteja longe. Quantas vezes olhamos para alguém e pensamos: ele é melhor do que eu. Mas não sabemos das dores que essa pessoa enfrenta. Não sabemos das lutas silenciosas que carrega. Comparar-se é sempre o caminho de sofrer. Na verdade, estamos todos em aprendizado. Estamos todos crescendo, tropeçando, nos levantando e começando. A diferença é apenas de estágio, não de essência. Todos nós somos filhos. Por isso, o convite do texto é tão atual. Não descreias de tuas possibilidades. Não desista de si. Não se coloque abaixo de ninguém. O mesmo Deus que habita em cada ser, habita também em você. Meus amigos, quando falamos em autoconfiança, é preciso também lembrar de humildade verdadeira. Porque autoconfiar não é se colocar acima dos outros, nem imaginar que podemos tudo sozinhos. Autoconfiar é reconhecer que existe dentro de nós potencial divino. Precisa ser despertado.
mas que esse potencial só floresce quando se alia à humildade. Humildade de aprender, de reconhecer, de aceitar ajuda quando necessário e até de admitir os próprios erros sem medo de perder valor diante dos demais. Muitas vezes confundimos humildade com apatia. A pessoa acredita que ser humilde é se calar sempre que se anular. É deixar que a circunstância a conduza sem qualquer participação. Não é isso. A humildade que nasce do Evangelho é ativa. Ela se manifesta num desejo sincero de servir, no esforço de melhorar, na firmeza diante dos princípios morais. A verdadeira humildade não paralisa, ao contrário, ela impulsiona. E nesse surge um desafio. Como ser humilde sem cair na ambição? Como manter a confiança em Deus e em si mesmo sem se perder? A resposta está no equilíbrio. Humildade é reconhecer que sou pequeno diante da grandeza da vida, mas que mesmo pequeno eu tenho uma tarefa. E essa tarefa é única, intransferível, insubstituível. É só eu posso realizar. Quando compreendemos isso, a vida ganha outro. Se somos pais, nossa tarefa envolve orientar, educar, acolher. Se somos filhos, envolve aprender, respeitar, colaborar. Se estamos no trabalho, nossa tarefa é ser úteis, dignos, coerentes. Se estamos em um centro espírita, nossa tarefa é servir sem esperar reconhecimento. Seja qual for o papel que a vida nos entrega, sempre existirá um espaço onde a autoconfiança precisa ser nutida. E essa confiança se sustenta também pela responsabilidade. Porque não estamos isolados. Nossos atos reverberam. Uma decisão nossa pode impactar a vida de muitos. Se recuamos por medo, se nos omitimos por insegurança, talvez estejamos negando amparo a alguém que precisava do nosso gesto. O contrário também é verdadeiro. Quando nos dispomos a agir com coragem e fé, nosso exemplo pode iluminar caminhos para além do que imaginamos. Allan Kardec, em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, nos lembra: reconhece-se a transformação moral de quem se esforça para dominar suas más inclinações. Não se trata
de ter vencido todas as lutas, mas de se empenhar nas lutas, em vigilância, em consciência, em cada passo do conhecimento pessoal. Quando nos lembramos de que o esforço pessoal e não a perfeição é o que define o nosso crescimento, o nosso esforço e não a perfeição. Isso nos faz crescer. Percebemos que muito do nosso sofrimento vem de pensamentos que nos arrastam para baixo. Quantas vezes ficamos presos em ideias de fracasso e comparações com os outros, ou em culpas que já não constroem mais nada? E conhecer essas armadilhas da mente é o primeiro passo para cultivar uma confiança lúcida, que admite tropeços, mas sabe que é capaz de se levantar. Somos herdeiros de nós mesmos. O passado nos trouxe a guerra, mas não precisa determinar o futuro. Autoconfiar é justamente acreditar que, mesmo com a bagagem de erros que carregamos, sempre podemos escolher um novo caminho. Imagine uma pessoa que repete para si mesmo todos os dias: eu não consigo, eu não presto, nada dá certo. O pensamento constante vai moldando sua postura, suas decisões, seu olhar sobre a vida. Ela se convence da própria incapacidade que acaba. Agora imagine alguém que, mesmo diante de dificuldades, aprende a dizer: é difícil, mas eu vou tentar. Eu errei, mas posso aprender. Caí, mas vou me levantar. Esse movimento interior muda tudo. A Gênesis, no capítulo 14, item 15, nos lembra que, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre a matéria espiritual, como o som atua no ar. Ou seja, nossos pensamentos geram realidades, criam ambientes, influenciam o espaço em que vivemos. A importância da vigilância mental. Não se trata de negar a dor ou fingir que está tudo bem, mas de alimentar pensamentos que nos fortaleçam, em vez de nos aprisionar. No cotidiano, isso se revela de formas muito simples. Uma mãe que, exausta do trabalho, ainda encontra forças para sentar-se ao lado do filho e ajudá-lo. Ela talvez não perceba, mas está transmitindo uma mensagem silenciosa. Confio em você, confio em nós. Um trabalhador que, diante de um colega desanimado, oferece uma palavra de incentivo. Talvez para ele tenha sido apenas um gesto rápido, mas para o outro pode ter sido a diferença entre desistir e continuar.
Um jovem que enfrenta críticas por escolher um caminho diferente, mas permanece fiel à sua consciência. Ele talvez sinta medo, mas a confiança no propósito o sustenta. A autoconfiança não é ausência de fragilidade, é capacidade de seguir mesmo com as fragilidades. E aqui volto a perguntar: quantas vezes você já desistiu de si mesmo? Quantas vezes preferiu o silêncio por achar que sua voz não teria valor? Quantas vezes deixou de agir porque acreditou no fragmento de fé? Talvez seja a hora de rever essas respostas. Porque se não acreditarmos em nossa própria capacidade de crescer, como poderemos ajudar os que amamos a crescer? Somos responsáveis, de certo modo, nossa fé, nossa esperança, nosso exemplo são sementes que caem em terreno alheio. Um germinam logo, algumas sementes germinam logo, outras demoram. Mas nenhum gesto de confiança se perde. E é por isso que precisamos aprender a equilibrar autoconfiança com humildade. Vigilância com ação. Responsabilidade, serenidade. Não se trata de carregar o mundo nas costas, mas de assumir conscientemente parte disso. Na próxima parte, e última, vamos aprofundar ainda mais, refletindo sobre a coragem de se abrir para o novo, de romper padrões que nos aprisionam. E aí conheceremos a história de Sara. Um exemplo cotidiano de como a autoconfiança, quando aliada à fé, pode transformar a vida de uma família inteira. Até aqui, refletimos sobre a autoconfiança, a humildade ativa e a responsabilidade que temos diante daqueles que dependem de nós. Mas o texto que ouvimos nos conduz a outro ponto essencial. O olhar para o outro e a consciência de que ninguém está acima de nós. Ele nos alerta. Somos mais iguais em nossas deficiências do que em nossas virtudes. Quem te parece um patamar superior ao teu, talvez esteja ótimo. Quantas vezes nos sentimos menores diante de alguém que aparenta ser mais forte, mais seguro, mais bem-sucedido? E quantas vezes esquecemos que por trás da aparência há lutas silenciosas, medos, incertezas, dores que não aparecem? É justamente aqui que nasce a verdadeira compaixão e o respeito. Quando entendemos que todos temos deficiências, que todos tropeçamos, podemos olhar no ombro com empatia.
e reconhecer que ninguém é superior ou inferior, estamos todos em aprendizado, cada um no seu ritmo. E Allan Kardec, no item 14, de 15 a 14, item 15 nos entra. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, esse atua sobre os fluidos como o som atua sobre o ar. Ou seja, tudo que pensamos e sentimos se propaga além de nós mesmos. Nossa postura interior influencia o ambiente, os que nos pregam, até mesmo os que conhecemos intimamente. Imagine quantas oportunidades deixamos de criar por permitir que o medo ou dúvida dominem nossos pensamentos. Quantas vezes uma palavra negativa ou um gesto de desânimo contaminou o bem-estar próximo, mesmo sem percebermos. Por outro lado, quando cultivamos confiança e serenidade, irradiamos força. Isso não significa perfeição, mas presença consciente. Significa escolher pensamentos que nos fortaleçam e, ao mesmo tempo, inspirar os outros a não desistir de si. Permita-me compartilhar a história de Samir, que sintetiza tudo o que refletimos até agora. Samir era um homem simples, trabalhador dedicado à família. Passava os dias cuidando da pequena empresa de transportes da qual era responsável, sustentando a Mária, sua esposa, e os 2 filhos pequenos. Sempre acreditou que o esforço constante garantiria segurança e estabilidade. Mas, de repente, veio a crise. A empresa precisou reduzir custos e Samir foi demitido. Os primeiros dias foram de choque. Ele se fechou em silêncio, perdido em pensamentos de fracasso. O medo dominava sua mente. E a confiança que sempre teve em si mesmo começou a passar. Malha tentava conversar, incentivá-lo, mas encontrava apenas respostas curtas e olhares distantes. Os filhos, ainda pequenos, percebiam a tristeza do pai e se tornaram inseguros. A atmosfera da casa mudou. O riso diminuiu, a esperança parecia ausente. Certa noite, Samir recordou das palavras do próprio pai. Conserva a mente segura, sem consentir que teus pensamentos te fujam ao controle. Foi um momento de despertar. Ele percebeu que estava deixando o medo e a dúvida comandar sua vida. Que seu desânimo não só o prejudicava, mas afetava toda a família. Compreendeu que precisava reagir, que a mudança precisava começar dentro dele, antes de esperar soluções externas. No dia seguinte, começou com passos pequenos. Organizou o currículo. Entrou em contato com antigos colegas. Pesquisou cursos de atualização. Cada ação era um ato de confiança, de decisão, de coragem, mesmo sem saber exatamente como o futuro se desenrolaria. Ele escolheu manter-se. Amália percebeu a mudança
e se sentiu inspirada a acreditar novamente. Os filhos, observando o esforço do pai, também retomaram a confiança no dia a dia. Cada gesto, cada palavra positiva irradiava força e esperança dele na casa. Meses depois, uma nova oportunidade surgiu em outra empresa. Mas o que realmente mudou não foi apenas o emprego, foi a postura de saúde, a renovação da confiança em si mesmo, a compreensão de que ele podia sim enfrentar as dificuldades com serenidade e coragem. Essa história nos mostra que o caminho da autoconfiança não é sobre evitar problemas ou eliminar ele, mas sobre como reagimos diante deles. É sobre a postura que assumimos e a força que irradiamos. Mesmo quando tudo parece certo. No percurso que percorremos até aqui, aprendemos. Não descrer de si mesmo diante dos desafios. Ser humilde sem se tornar apático, ativos em nossas escolhas e ações. Conservar a mente segura, vigiar nossos pensamentos, cultivar confiança. Lembrar que muitos dependem da nossa vontade, do nosso sim, da nossa fé. Compreender que todos têm deficiências. Ninguém é superior em essência. Cada gesto, palavra ou pensamento tem influência sobre aqueles que convivem conosco. Quando aplicamos esses princípios, não só transformamos nossas vidas, mas também impactamos positivamente o mundo ao nosso redor. Saímos hoje com um convite silencioso, olhar para dentro e reconhecer nosso valor, respeitar nossas limitações, mas nunca nos esquecer da força que habita em nós. A vida nos desafia constantemente, mas também nos oferece oportunidades de exercitar coragem, a confiança e a fé. Cada dificuldade é uma chance de recomeçar, de iluminar o próprio caminho e, simultaneamente, o caminho de quem nos observa. Cada um aqui possa levar consigo a certeza que, mesmo diante das adversidades, não estamos sozinhos e não precisamos desistir de nós mesmos. E que a autoconfiança, combinado com a vigilância da mente e a responsabilidade pelos outros, seja a base para dias mais serenos, conscientes, cheios de esperança. Porque quando nos levantamos, não levantamos apenas nós, levantamos também aqueles que nos rodeiam. E é nesse movimento que encontramos sentido, força e plenitude. Muita paz.
Nós ainda temos 10 minutinhos e às vezes vocês compartilhando alguma coisa ali conosco vale muito mais a pena do que os 152 minutos que fiquei falando. O que mais chamou a atenção de vocês nessa palestra? Aquilo que tocou vocês, aquilo que deu uma balançada. Isso às vezes vocês compartilhando pode ser muito mais rico do que esses minutos. Alguém queria compartilhar? Muito bom. O modo que foi passada a mensagem. Já eu achei que um modo de falar, um modo de passar a mensagem. Que a mensagem em si, claro, é isso, mas o modo de passar ela, nossa, foi, sabe, foi uma os modos de falar, de colocar, sabe, nesse espaço de uma coisa para outra, nossa, foi Que bom. Isso. Eu me sinto cada vez mais encorajado a continuar fazendo isso. Muito obrigado. Mas agora voltando ao tema da autoconfiança também, né? Será que alguém tem alguma passagem aí, algum ponto? Muita coisa pode ter mexido com a gente, né? Porque a gente reflete um pouco sobre tudo, né? Vai passando na nossa cabeça, ainda mais que estamos num ambiente propício a nos ajudar, né? Não tem nada que alguém gostaria de compartilhar que possa, lembre, né? Um exemplo nosso pode ser ajudar bastante pessoas, né? Quem sabe no falar nosso pode ajudar algum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos trazer um pouco da nossa realidade sobre a vigilância de maneira positiva do nosso pensamento. Nós estamos vendo a guerra acontecendo e a gente começa, como foi falando, eu fui lembrando um caso que aconteceu comigo hoje. Então começa a se falar em aumento de combustível, de aumento de matéria-prima, de comida, de frete, inflação. E aquele medo vai tomando conta dentro de você. E olha como a gente tem que realmente tomar cuidado da maneira com que a gente começa a criar os pensamentos. Já aconteceu? Não. São possibilidades. A guerra é uma realidade, ela está acontecendo. Mas se eu começar a vibrar isso, qual é a energia que eu estou trazendo para aquele momento que nem aconteceu ainda? Então, talvez nem aconteça. E talvez nem aconteça. Então, eu só quis elencar com um exemplo, mas isso é para qualquer coisa e fase que nós estejamos passando na nossa vida. Pode ser uma doença, pode ser uma dificuldade econômica, pode ser uma falta de emprego, pode ser uma evolução que a gente busca. Só que se a gente não controlar a maneira com que nós pensamos de maneira positiva, não é a autocobrança também. Porque se a gente também ficar se cobrando, mas por que disso, por que daquilo, mas tem que ser aquela cobrança prazerosa, né? Da gente gerar um entendimento e esse entendimento gerar uma evolução dentro da gente. Então, através daquilo que você trouxe hoje, eu fiquei pensando sobre isso. Porque os rumores que começam entre os fornecedores, entre a própria a gente dentro da loja, e aí você fala, e agora? Né? Mas nem eu comecei a falar ainda. Muito bom. Obrigado. Então, vocês vejam esse livrinho aqui. Olha o título. Vigiai. Vigiai o quê? O vizinho? Parente? não, nosso pensamento. Ah, vigiai os pensamentos. Pensamento é Bom, caímos. Caímos assim no sentido de que começamos a inflação alta, vai faltar comida, vai nananá, nanani, nananá.
que fazemos para estabelecer os nossos pensamentos? Orai. Esse é a nossa grande ferramenta. Se pensamos, estamos vendo que estamos em um caminho muito negativo, opa, tem que mudar o quê? Minha sintonia. E como que eu mudo a sintonia? Assistindo um filme de guerra? Não. Ir lá brigar com um amigo meu, um ex-amigo, né? Porque vai lá brigar com um ex-amigo meu? Não. Eu tenho que começar a ler alguma coisa edificante, que eu preciso escutar uma música, escutar uma palestra de alguém, canto de outra pessoa, sei lá, um canto de outra pessoa. Olha só, foi assim, ó. Eu fiz falando e apontando. Falando e apontando. Então, essa assim, o estar aqui hoje, vocês estão aqui hoje, deixando de ouvir que trame A, que trame B, né? A gente não pode, nessa hora que está vendo esses conflitos, entrar em política. Deixa. Vamos orar por eles. Vamos elevar o pensamento. Para que chegue a eles. Não podemos ficar apontando todos esses acontecimentos que estão acontecendo. É muito bom. Se eu vou numa roda de conversa, vamos falar de coisas boas, coisas edificantes, não vamos falar da guerra, não vamos falar da política, isso é como aquele, não é? Sei. Bom. Então, veja, se eu quero sintonizar a 96 FM, eu não posso pôr na 94 FM. Não. Nunca vou me sintonizar no 94 FM se eu quero a 96 ou vice-versa. Não tenho favoritismo por nenhuma, certo? E vice-versa. Então, nós somos assim. Sim. Como que a gente pode se sintonizar no bem, acalmar nossos pensamentos, se nós estamos pensando em guerra? Sim. Não que ela não exista. Sim, Não que ela não exista. existe, ela está aí. Né? Não que nós sejamos indiferentes. Não que nós estejamos sem conexão com o mundo. Sim. Mas o que eu posso fazer com relação a isso? Eu posso mudar meus pensamentos e um exemplo do pensamento bom, outras pessoas E a também. gente sabe que está aí, a gente queira ou não queira, você acaba tendo notícias. Sim. Mas se eu começar a pôr tudo aqui na minha cabeça, eu começar a pensar negativamente, o que eu vou atrair para mim? Isso. E aí o que acontece no tema de hoje? A autoconfiança não existe. Sim. Você não vai ter autoconfiança. Não. Você tem que saber que você é um aprendiz da vida. Você vai acertar E vai vai errar. acertar. E se errar, outras oportunidades Não. virão para que você consiga aprender essas novas oportunidades. Não, eu tropecei ontem, não, eu tropecei hoje. Eu pulo na próxima, eu empurro para a esquerda, empurro para a direita, mas eu não tropeço, quem sabe, de novo no mesmo lugar. Sim. Vou tropeçar em outro. Você Aquele lá eu aprendi. Sim. Bom, muito obrigado pelo seu incentivo. Isso é assim, muito legal. Quando a família tem que ser. Quem que quer ser sua mulher, né? Ok. É um ajudando o outro e assim a gente vai. Muito bom. Tem 1 minuto e 32 segundos para falar. Para ele cantar. Pode falar. O interessante de tudo isso
E como nós somos aprendizes, né? A toda hora nós estamos aprendendo. E aprendendo o que é o amor. Porque em todo caso que está acontecendo, todo dia, onde está o amor? Então eu acho que é uma forma do que está acontecendo, principalmente com o mundo todo, é uma forma que nós aprendemos que é o amor ao Pai, porque nós temos que transmitir aos nossos irmãos. Eles erraram, eles estão fazendo uma guerra, eles estão fazendo isso aqui. Espera um pouquinho. Mas eu também faço parte dessa guerra. Sim, já fizemos. Por que eu faço parte? Porque eu tenho milhões de anos, eu não tenho agora, tenho 84. Não, eu tenho muito mais do que isso. Porque eu não sou carne, sou espírito. Então, por que está acontecendo isso? Por que eu estou numa escola? Que eu também já participei, também já fui. Mas e os nossos governadores, digamos assim, né, na nossa época agora, vamos por meus 84, né? Esses governadores, pessoal da guerra, estão fazendo. Será que a missão deles não era passar por isso daí? E nós tivemos que reverter, transmitir a eles amor e não fomentar essa forma, o que dizem, maligna. Ele está ali, ao mundo todo. E ele está sozinho ali. Porque isso é uma crítica pesada e tal. Mas onde é que está dentro de mim aquilo que eu disse que o amor do meu Pai, Deus, é o que eu vou transmitir a ele? Se eu estou fazendo ao contrário, em vez de eu procurar lançar o amor que eu tenho dentro de mim, que é do meu Pai, não é meu, eu tenho que mostrar a ele para que ele também enxergue o caminho. Porque ele pediu aquela missão. Se ele desvirtua uma missão, a nossa obrigação, qual seria? Opa, vamos tentar, mesmo que a gente fui através com os pensamentos, que seriam bilhões de pensamentos positivos a toda essa era desse navio. Será que nós já nos vemos lá? Mas vá sua vida, seu caminho é de paz e amor. A sua vida é uma linda canção de amor. Abra os seus braços e cante a última esperança, a esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver! Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sorrir, a pedir a beleza de amar, como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir e nem sofrer, existiria a verdade, verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo iguais a você. Sensacional. Sensacional. Eu falo, né, que o livro está aumentando cada vez mais, né? Da régua, né? Essa régua não está aqui. Essa régua tá subindo, né? Pessoal, fiquem, permaneçam sentados. Vou pedir para os médicos se posicionar para dar o passo efetivo. Quem
se sentir a necessidade de tomar o passo individual também, fique à vontade, tá? Feche seus olhos nesse momento. Vou pedir para o nosso irmão Cláudio, assim como sempre nós, quer fazer bom sim, no fone, fique à vontade. Oração final. Todos prontos, preparados, eleve os seus pensamentos ao Mestre Jesus, eleve o seu pedido da mão dele. Obrigado, Jesus, pelo seu amor incondicional. Esse amor que nos fortalece, nos dá coragem, autoconfiança, para que sigamos o caminho bem, ajudando e sendo ajudado. Sabemos que caminhar nos levará à glória eterna, cidade que todos nós temos o direito e o dever, responsabilidade de chegar. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, que assim será. E cada dor encontra o seu lugar. Teu colo é brisa que me leva à paz e me ensina amanhã a me curar. Se a noite quiser me entristecer, teu manto chega e